De volta com o terceiro e último bloco do especial Rick Séries. O cerco se fecha. Um novo mandado de busca e apreensão é cumprido no apartamento onde o suspeito estava morando. Uma semana separa essas imagens. Do lado esquerdo, Douglas Romanovski recebe nossa equipe minutos antes de dar uma entrevista. Eu estava falando para ele que tinha vez, eu conversei com a Ivone hoje. Estava falando para ele, falei a hora que aí. Para poder ajudar, né? Já à direita, ele está dentro de uma viatura, prestes a ser preso. Douglas é considerado o único suspeito de estar por trás do desaparecimento de Maria Auxiliadora e Fábio de Souza, mãe e filho. E mais do que isso, podemos estar diante de um duplo latrocínio. Ou seja, as vítimas podem ter sido roubadas e mortas pelo suspeito. Ele entra em várias contradições nas versões que ele apresenta. Em relação às transações bancárias, ele afirma que o Fábio tinha dívidas com ele e que, por isso, o próprio Fábio teria feito ou pedido que a genitora fizesse essas transferências da conta dela para a conta dele, do filho dele, enfim. As transações financeiras suspeitas, se somadas, passam de R$40 mil. Segundo as investigações, todas partiram de uma das contas bancárias de Dona Maria. Ao menos 2 foram direto para Douglas, outras 2 no valor de R$6 mil cada para a conta do filho do suspeito, de 9 anos de idade. Todos os Pix foram feitos nas primeiras semanas em que Maria e Fábio haviam sumido e pararam de ser feitos quase uma semana após o registro do boletim de ocorrência do caso. A polícia suspeita que, com o fim da suposta extorsão, as vítimas foram mortas e tenham tido os corpos escondidos numa região de mata no litoral, em Antonina. As buscas da equipe do Corpo de Bombeiros se concentram ao longo dos 32 quilômetros de Serra da Graciosa. Em cada momento, um protocolo diferente é adotado. E dessa vez, o trabalho tem sido esse: parar nos quiosques e iniciar as buscas em torno, por toda a área de mata. A localização do celular de Douglas e de uma das vítimas, inclusive, foi determinante para a prisão do suspeito. Após o envio das mensagens para a família, que teria sido o último contato estabelecido, as primeiras diligências foram voltadas realmente ao litoral na tentativa de localizar principalmente a senhora Maria Auxiliadora, que é quem estaria supostamente fazendo aquele contato. A equipe não logrou êxito em localizar em nenhum dos estabelecimentos, instituições que foram feitas as buscas, mas a partir das transações bancárias que teriam sido feitas para as contas do Douglas, começamos a investigá-lo mais a fundo e identificamos o veículo que ele estava fazendo uso. E foi comprovado que ele esteve na manhã do dia 16 no município de Antonina, fazendo uso daquele veículo, que é um Gol branco, que inclusive pertence ao Fábio também. E imagens do Gol branco sendo lavado no dia em que Douglas esteve na cidade se tornam públicas. Tarde de sexta-feira, dia 18 de julho, um veículo branco chega no lavacar que está lotado. O motorista estaciona e leva alguns segundos até sair. Trata-se de Douglas Romanovski. Ele é recebido por um funcionário. Os dois conversam. Douglas aponta para o pneu traseiro. Parece mostrar o que deve ser limpo. Faz a mesma coisa do outro lado. Combina o serviço de lavagem completa e sai. Ele parece que vai embora, mas não. Volta. Se aproxima do carro e entrega a chave para o funcionário. Douglas sai andando. 20 segundos depois, porém retorna, vai direto até o veículo, abre a porta do motorista e parece pegar alguma coisa que havia esquecido. Depois disso, finalmente vai embora. Essas imagens estão entre as principais provas que incriminam Douglas. A polícia suspeita que a lavagem foi uma tentativa de ocultar informações. O lavacar fica a quase 8 quilômetros do condomínio onde Douglas vivia até ser preso. Segundo funcionários, ele era cliente. Já havia ido até lá outras 2 vezes, sempre para lavar o Gol branco. A polícia descobriu que Douglas criou uma história de cobertura.
para roubar as vítimas já depois de mortas. Durante o interrogatório, Douglas afirmou que foi para o litoral no mês de junho, mas não a passeio. Ele teria brigado com a namorada e precisava, nas palavras dele, dar um ar para a cabeça. Tá bem estressado, né? Eu entrei, fiz a volta, daí peguei, me perdi, como eu falei, daí parei num posto, a moça me indicou como que fazia para voltar. Daí o pai já tinha pagado no pedágio. Mas espera aí, Douglas diz que o pai pagou o pedágio? Mas ele não estava sozinho? Veja de novo. Daí o pai já tinha pagado no pedágio. Daí fiz a volta, paguei outro, de novo, o mesmo pedágio que eu tinha acabado de pagar. Em outro momento, Douglas dá mais detalhes da suposta ida até o litoral. Teve alguma cidade que o senhor permaneceu? Sim, eu abasteci em Morretes, né? Tá abastecendo. Daí depois? Daí o senhor só ficou no carro e não... Daí eu fui pra praia. Daí desci pra Guaratuba. Você se separou em Guaratuba? É, Matinhos, Guaratuba. Você almoçou em Guaratuba ou não? Você. Qual restaurante você almoçou em Guaratuba? Não lembro, pior que eu não lembro. Tudo fica claro quando a delegada mostra as provas. O senhor não desceu no final de junho para o litoral. O senhor desceu no dia em que o senhor foi descartar o telefone da Maria Auxiliadora lá, bateu o sinal dela em Antonina. Foi isso que aconteceu. O senhor não voltou no final de tarde. O senhor só foi até lá e voltou pelo pedágio. E a gente tem o rastreio do seu carro todo. A gente tem as imagens do pedágio. A gente tem as informações bancárias. A gente tem bastante coisa. Eu tô dando informações pra você. A gente tem bastante coisa e, assim, você sabe que você, inclusive, chegou a mandar mensagens pelo telefone da Maria Auxiliadora como se fosse ela. Mas nem acertar o jeito de escrever. Nenhuma vez eu peguei no celular dela. Não? Não. Engraçado que o celular dela bateu justamente lá na região da sua casa, bateu em São José dos Pinhais, bateu em várias regiões que são a sua rota, né? Vai saber por quê, né? Mas o senhor não estava junto com ela. Não. Nem com o celular dela. Não, também. Ao encarar as provas, Douglas muda o comportamento. Ao invés de relaxado, fica nervoso. Ao invés de deboche, começa a roer as unhas. Por que o senhor está mentindo? Por que o senhor não está colaborando com as investigações, diferente do que o senhor está falando? Por que o senhor está mentindo? Que motivo o senhor tem para mentir, sendo que o senhor está dizendo que não tem culpa nenhuma no cartório, né? Sobre o desaparecimento dos dois. Sendo que o senhor é quem mais está sendo favorecido com esse desaparecimento, inclusive recebendo transações bancárias da conta da Maria Auxiliadora, mesmo sem ela estar estabelecendo contato com os familiares, né? Depois assiste esse vídeo do interrogatório, é bem interessante, o senhor se contradizendo todo. Até mensagens de áudio criadas por inteligência artificial Douglas usou para enganar as filhas de Dona Maria. Bom dia, minha filha, estou melhor. Fábio chegou ontem de noite. Ele ainda está sem celular. Não apenas ficou provado através das nossas diligências, inclusive foram identificados esses áudios que ele gerou via inteligência artificial e efetivamente encaminhou para a família. No dia 11 de setembro, 90 dias após o desaparecimento de mãe e filho, Douglas Romanovski confessa o crime. O desfecho nem o policial mais experiente poderia prever. Acabam de ser encontrados os corpos de Maria Auxiliadora e do filho dela, Fábio de Souza, após uma confissão do Douglas Romanovski, que estava preso, segue detido e nesse momento está aqui dentro da viatura. Foi ouvido novamente pela polícia e não teve mais como escapar. Acabou confessando. Luan Santiago vem comigo, vai mostrar aqui a casa onde esses corpos foram encontrados. Depois dessa faixa de isolamento, nos fundos desse imóvel, informação que a gente tem é de que os corpos estão esquartejados dentro de uma geladeira. Imóvel esse que foi alugado pelo criminoso para que os corpos pudessem ser escondidos. No depoimento revelador, o criminoso disse que os dois foram mortos por asfixia por esganadura. Em seguida, com o auxílio de uma serra, ele cortou as partes das vítimas e trouxe para este local, uma casa em Almirante Tamandaré, região do Jardim São Francisco. As duas mortes ocorreram em momentos distintos, mas tanto Maria quanto o filho foram assassinados dentro desse apartamento que o jornalismo da RIC Record teve acesso e que pertencia a Fábio. Ele confessou os crimes que ocorreram em momentos distintos. Ele
detalhou como que ele praticou os crimes, informou que ele matou as vítimas asfixiadas, o Fábio no dia 17 de junho e a Maria no dia 24 de junho. Foi um crime extremamente brutal e cruel. E o Douglas apenas confessou diante de uma investigação extremamente eficaz e muito bem feita pela Polícia Civil do Estado do Paraná, conduzida pela Delegacia de Pessoa Desaparecida e pela doutora Vanessa. Depois de preso, percebendo que todos os elementos apontavam para ele, provas técnicas, provas de depoimento, tudo apontava para ele, ele optou por aquela última benesse que ele poderia ter, que é a confissão do crime, que é algo que lá na frente poderá reduzir a pena dele. Ele não tinha nesse momento como não confessar. Os corpos estavam numa geladeira, dentro de uma casa alugada, e a qualquer momento essa casa seria reaberta e tudo seria descoberto. Douglas foi ouvido novamente e as revelações foram assustadoras. Um homem atormentado pelos próprios segredos sombrios. Sei que eu tô errando em algumas coisas, eu errei, tô pagando alguns erros. Tudo que eu planejei não deu certo. Tudo que eu imaginei deu tudo errado. Que disse ao pai que precisava lutar contra demônios. Tem que lutar contra meus demônios sozinho, porque a maioria desses demônios fui eu que criei. Esse é Douglas Romanowski, o monstro de Tamandaré, o homem que matou e esquartejou o empresário Fábio de Souza, de 46 anos, e a mãe dele, Maria Auxiliadora da Silva de Souza, de 78. Preso desde 22 de agosto, Douglas confessou à polícia os crimes. A delegada Vanessa Cristina disse mais, que está assombrado pelos fantasmas de Fábio e Maria Auxiliadora. O jornalismo da RIC Record teve acesso exclusivo ao último interrogatório de Douglas. Ele detalhou como matou e esquartejou os corpos. Aí o senhor falou para o Fábio o quê? Para vocês irem lá no bloco 26? Isso, para 26, para a gente ver a questão do guarda-roupa, porque eu peguei a medida da cama ali e fomos lá no outro apartamento lá. Aí chegou no outro apartamento e eu matei. O senhor me falou que o senhor matou ele com mata-leão. Isso. Não chegava que eu tava com sangue, por causa que ficou com sangue depois por causa da Maria, mas por causa dele não, por causa que eu não tinha nada no quarto, né? Daí depois que eu levei pro banheiro, que daí eu tirei o vaso, tudo, porque o vaso ia ser removido mesmo. Daí depois eu levei no banheiro, mas tava com uma lona, então não tinha como sujar. Tudo aconteceu no apartamento, onde, segundo ele, os corpos já foram cortados. O senhor realmente esquartejou o Fábio ali dentro do bloco 26, do apartamento Sim. do bloco 26? Sim. O senhor só removeu depois? Não tinha como, né? Não tinha como o quê? Não tinha como esquartejar em outro lugar, porque as câmeras iam pegar eu saindo com um corpo gigante. Não, em outro lugar que não o condomínio. Ah, não. Foi tudo ali no condomínio mesmo. Por isso que eu esquartejei, porque não tinha como tirar o corpo grande ali, porque tipo, qualquer coisa que eu usasse ia parecer que era um corpo. Uma mala e 2 geladeiras serviram para esconder os pedaços. Com a mesma frieza dos interrogatórios anteriores, Douglas explicou como tirou os corpos do local. Nesse carrinho de mão tava onde? Joguei fora também. Você jogou fora? Eu usei pra carregar, tinha sangue nele. Mas o senhor usou pra carregar onde? Usei pra carregar tudo que tá lá na casa, lá. Daí começou a sair sangue, assim, de uma sacola que tava lá. Daí a maioria das coisas que sujou de sangue eu joguei fora. Agora, preste atenção nesse detalhe. Douglas revelou o que fez com partes do corpo de Fábio. Aí o senhor foi lá no Rio Barigui, o senhor pode detalhar melhor onde que foi? Foi entre as 2 pontes, assim, ó. Antes não tava uma ponte que fizeram nova e outra ponte aqui, perto do colégio Ambrósio Bini lá. Aí o senhor foi lá, soltou os pedaços do tronco do Fábio. Isso. Aí nesse mesmo dia o senhor foi atrás de tocar fogo nas coisas? Isso, tava tudo no carro. E o motivo, segundo ele, foi para roubar. É nesse momento que ele muda o rumo da conversa e faz uma revelação assustadora. Ele diz à delegada que estava atormentado pelos fantasmas, pelas vozes de Fábio e Maria Auxiliadora, e por isso confessou os crimes. E eu vou ser bem sincero com vocês em uma coisa que estava me atormentando. Daí eu pensei que ia parar de me atormentar e não parou. E tipo, eu tava, desde que eu fui preso lá, que eu fiquei desde que eu matei, na verdade, eu via o Fábio e a Dona Maria, sabe? Toda hora eles conversando comigo, toda hora eles falando comigo. Mas não era só isso. Ele afirma que via Fábio ali, ao seu lado, naquele momento. Quando eu entreguei os corpos, a Dona Maria sumiu. Ela parou, sabe? De ficar ali
falando e tal. Só que o Fábio ainda não. Entendeu? E o Fábio ainda não parou. E tipo, na real ele tá. Na real ele tá aqui. Na real ele tá aqui. Douglas foi denunciado por duplo latrocínio e ocultação de cadáver. Arrependido, antes de ir para a cadeia, enviou um áudio ao pai, pedindo perdão. Boa noite, meu pai. Tudo bem? Só queria dizer que eu te amo muito. Eu sei que eu tô errando em algumas coisas, eu errei. Tô pagando alguns erros. Tudo que eu planejei não deu certo. Tudo que eu imaginei deu tudo errado. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Eu não sei como vai ser mês que vem. Só queria dizer que eu te amo muito, tá? Você sempre foi a inspiração pra mim. Eu lembro quando eu fazia academia, eu pensava. E quando alguém me perguntava qual que era a minha inspiração, o que eu queria, igual a quem que eu queria ficar, eu sempre falava igual meu pai. Que você sempre será meu herói. Você nunca me deixou faltar nada. Você e a mãe são muito importantes pra mim. Eu sei que eu tô meio longe, eu tô meio distante. É que eu não tô bem. Psicologicamente falando, eu tô bem mal. E ninguém pode me ajudar. É só eu. Eu tenho que lutar contra meus demônios sozinho. Porque a maioria desses demônios fui eu que criei. E eu vou vencer. Eu sempre venci. Não é fácil. Mas eu queria dizer que te amo muito. Você é muito importante pra mim. Esse foi mais um especial Rick Séries. Grandes histórias como essa, você vê aqui na Rick Record.